Olá, vamos começar agora a parte 2 de potencial elétrico. Vamos fazer alguns exercícios e ver um pouquinho mais de teoria, né? Vamos devagar com o andor. Primeira questão, duas cargas elétricas pontiformes valendo 8 microcoulombs, menos 8 microcoulombs e 4 microcoulombs estão dispostas em dois vértices de um triângulo equilátero de lado 0,5 metros, no vácuo. Determine o potencial elétrico no outro vértice desse triângulo. Olha só que interessante. Vamos desenhar aqui um triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo equilátero, tá certo? Temos duas cargas. Eu vou colocar aqui uma carguinha nesse vértice do triângulo e uma outra carguinha nesse outro vértice aqui. Uma eu vou chamar aqui de Q1, se vocês deixarem. Q1 vale menos 8 microcoulomb e Q2 vale 4 microcoulombs. Perfeito? Como vocês já sabem, essa carga aqui vai gerar campo nas redondezas e tal, e também vai gerar potencial elétrico, né? Eu tenho aqui um potencial elétrico num ponto, eu tenho um potencial elétrico aqui num determinado ponto, que é a resultante da soma dos potenciais parciais desta carga. E é exatamente o que ele quer saber, ó, determinar o potencial elétrico no outro vértice do triângulo. Eu vou chamar esse ponto aqui de P, né? Como a gente vem chamando sempre ponto P. Pode ser qualquer letra aí que vocês queiram. Então, ó, potencial no ponto P vai ser as somas dos potenciais gerados pela carga 1 e pela carga 2, como a gente já sabe. No caso do potencial elétrico, a grandeza é escalar. E ela sendo escalar, fica muito mais fácil do que campo elétrico, por exemplo. Vamos lá. Cada lado desse triângulo aqui, ó, vale 0,5 metros. Cada um vale meio metro, já que é um triângulo equilátero, né? Ele diz aqui, ó, triângulo equilátero é aquele triângulo que tem todos os lados iguais. Então, todos os lados do triângulo aqui valem meio metro. Lembrando da equação do potencial elétrico, que a gente deduziu em aula passada. K vezes potencial da carga 1 gerado, né, Q1. Né? V1 vai ser gerado pela carga Q1. Dividido pela distância D. E aqui, ó, K vezes Q2 dividido pela distância D. Por que eu deixei a distância? Tanto a carga 1 dista meio metro de P, como a carga 2 também. Então, as distâncias são iguais, certo? Então, veja que eu posso, inclusive, ó, ajudar aqui essa equação, para ajudar a resolver essa equação, colocar aqui o K e o D em evidência, certo? Então, vou ficar com Q1 mais Q2 aqui dentro do parêntese. Professor, se eu quiser responder isso aqui separadamente, né? Essa expressão aqui, ó, essa fração, substituindo os valores que já tem, e aqui, e somar, dá no mesmo? Dá. Só que a gente vai ser esperto aqui, vai ser um pouquinho preguiçoso e vai usar desse artifício de colocar os dois termos aqui em evidência. K vale 9 vezes 10 a nona, não foi dado no enunciado da questão, mas ele disse que o problema aqui, ó, é no vácuo. Essas cargas estão dispostas no vácuo, o problema está aí no vácuo. A distância já está no sistema internacional, que é de meio metro. E aí eu vou somar as cargas. Ó. Uma vale 8 microcoulomb. Lembrando que esse símbolozinho aqui, ó, grego, quer dizer micro, 10 elevado a menos 6, né? É um Uzinho com a perninha aqui mais para baixo, até que pareceu um U aqui, né? Basta pesquisar aí na internet, você vai ver como é que se escreve micro, é bem bonitinho. Tem aqui no próximo enunciado. Ou melhor, no próximo não, né? Tem nesse enunciado aqui, ó, o micro aqui, ó. Na verdade, a perninha é para o lado esquerdo, né? Vixe Maria, vai ficar assim mesmo. Então, ó, mais Q2, que no caso aqui é uma carga positiva, 4 vezes 10 a menos 6. E aí a gente vai resolver. Vamos lá. Quanto é 9 dividido por 0,5? Dividir qualquer coisa por meio é a mesma coisa de multiplicar por 2, né? Então, vai dar 18 vezes 10 elevado a 9. E aqui, ó, menos 8 com mais 4 vai dar quanto? Ó, as potências são iguais, então eu vou somar só os números que multiplicam as potências. É como se eu tivesse aqui menos 8x somado com 4x.
Então, menos 8 com 4 vai dar menos 4. Tudo isso vezes 10 elevado a menos 6. E aí, quem vai ser o potencial resultante no ponto P? 18 multiplicado por menos 4 vai dar menos 72. E aqui, 10 a nona vezes 10 a menos 6. Repito a base e somo os expoentes, que no caso vai dar 3 volts. Olha só, duas carguinhas aqui, menos 8 microcoulomb e mais 4 microcoulomb, geram um potencial, produzem um potencial elétrico no ponto P aqui, de menos 72 vezes 10 a terceira, você pode colocar ainda o múltiplo aí, K, né? Menos 72 kV. Olha aí o potencial elétrico resultante. Beleza? Questão 2, Universidade Federal do Ceará. Vamos lá. Duas cargas pontiformes de valor mais que, no caso aqui está minúsculo e aqui está maiúsculo. A gente usa, tanto faz, né? Só para saber que uma é 3 vezes maior que a outra em módulo. Estão separadas por uma distância de 104 centímetros. 104 centímetros, olha a distância daqui para cá, vale 104 centímetros. Tá certo? E aí, o que é que a gente tem? Vamos terminar de ler a questão, né? Conforme a figura, o ponto A e pontos... Ixi, tem alguma coisa errada aqui no enunciado. Deixa eu dar uma olhada, só um instante. Certo, não tem nada de errado não. O ponto A e pontos infinitamente distantes das cargas têm potencial nulo. Determine em centímetros a distância entre a carga menos 3Q e o ponto A. O que é que ele está querendo dizer? Que essa distância, que distâncias muito grandes, o potencial é nulo, né? E nesse ponto aqui específico, o ponto A, esse potencial aqui é nulo também. Beleza? Deixa eu colocar aqui para ficar bem bonitinho. Então vamos lá. Eu vou dizer que essa distância aqui vale x. A distância de Q até A vale x. Quanto é que vai valer a distância de menos 3 até A? 104 menos x. Se aqui fosse 4 centímetros, quanto é que valeria esse pedaço? 100. Porque 100 mais 4 tem que dar 104. E se eu somar menos 104 menos x com mais x, vai continuar dando 104. É o quanto falta. Eu posso chamar esse pedaço aqui de x também. E eu acho até que eu vou fazer isso. Olha só. Eu não quero saber a distância de menos 3Q para A. Então, eu vou chamar essa distância aqui já de x, que é a resposta já. Já seria a pergunta da questão aqui. Quando eu encontrar o valor de x, já é a resposta. E esse pedacinho aqui vai ser 104 menos x. Vocês deixam fazer isso, né? Então, vamos lá. Potencial nesse pontinho aqui, potencial em A, ele afirma que o potencial resultante em A é zero. E aí, o que é que eu tenho que lembrar? Se eu vou chamar essa aqui carga... Deixa eu ver aqui como é que a gente pode chamar. Que A eu vou chamar aqui de carga 1. E aqui eu vou chamar de carga 2. Então, potencial em A é o somatório V1 mais V2. Só que ele afirma na questão que o potencial em A é zero. E quem é o potencial 1? Ou seja, o potencial dessa carga aqui nesse ponto. O potencial desse ponto gerado por essa carga. K vezes Q dividido pela distância, que é quanto? 104 menos x. E quem é o potencial 2 gerado por essa carga? É um potencial negativo, né? K vezes 3Q, o sinal negativo eu já estou colocando aqui na fração, dividido por x. Se eu passar esse termo aqui para o lado esquerdo, todo mundo sabe que ele vem o quê? K, né? Vezes 3Q dividido por x igual a K vezes Q dividido por 104 menos x. Professor, eu estou vendo que a distância está em centímetros e você não converteu para metros. Eu poderia ter convertido para metros, não tem problema nenhum. Só que além de ele pedir aqui em centímetros, eu posso me dar o luxo de continuar usando em centímetros, porque se eu divido essa distância aqui por 100 para passar para metros, e eu também faço isso desse outro lado, vai dar no mesmo.
Tá certo? Vai dar no mesmo, porque no final eu vou ter que multiplicar por 100 novamente para encontrar a resposta em centímetros. Então eu posso trabalhar aqui com essas distâncias em centímetros tranquilamente, porque eu sei que uma vai anular a outra. Se eu dividir por 100 de um lado e dividir por 100 do outro lado, vai continuar dando a mesma coisa. Perfeito? Então, ó, continuando, corto aqui, ó, K com K, corto Q com Q, e aí é só resolver agora a equação. Ó. Sobrou 3 aqui desse lado. Ó. Tá vendo aí? Ó? 3 vezes 104 menos x. 3 vezes 104 menos x vai ser igual a x vezes 1 aqui, que dá x. Ó. Certo? Aqui vai dar quanto? Ó? 312 menos 3x. Isso tudo é igual a x. Certo? Resolvendo essa equação, 4x vai ser igual a 312 e 312 dividido por 4, quanto é que dá 312 dividido por 4? Vou pegar aqui minha calculadora para não errar. 72, já encontro 78, perdão. 78 centímetros já é a resposta, ou seja, a distância entre a carga 2, que é a carga que vale menos 3Q, e o ponto A. Beleza? Diferença de potencial. O que é diferença de potencial? Isso aqui a gente vai usar muito em eletrodinâmica. Vejam só, nós sabemos que se tivermos duas cargas aqui, ó, as duas positivas, né, o exemplo clássico aqui, e se essa carga A estiver sendo arrastada essa carga aqui for arrastada do ponto A para o ponto B, essa força aqui realiza trabalho. Vimos que o trabalho dessa força, trabalho da força F, o trabalho da força elétrica para levar a carga de A até B é igual à diferença das energias potenciais, ou energia potencial em A menos energia potencial em B. Não é isso que a gente viu? O trabalho que essa força vai levar, fizemos a comparação inclusive com força gravitacional, né? O trabalho que essa força vai ter para arrastar essa carga de A até B é a diferença das energias potenciais, certo? Só que energia potencial, quem lembra? Energia potencial é a carga multiplicada pelo potencial. A gente viu, definição de potencial elétrico é a razão entre a energia dividido pela carga. Se eu passo a carga para lá, E é igual a Q vezes V. Então vamos substituir aqui, ó, trabalho de A até B. Ó. Trabalho de A até B vai ser o quê? Quem é a energia? Q vezes o potencial em A menos Q vezes o potencial em B. Veja, eu estou usando essa equação aqui. No lugar de E potencial de A, energia potencial de A, eu estou usando o quê? Carga vezes o potencial de A. Energia potencial de A é a carga vezes o potencial. Então, ó, trabalho da força elétrica para levar a carga de A até B, colocando-se o Q em evidência, eu fico com VA menos VB. E VA menos VB é o quê? É a diferença de potencial. A diferença, né? Tem um sinal negativo do potencial em A em relação ao potencial em B. E para isso a gente vai substituir, ó, esse VA menos VB, que é a diferença de potencial, a gente vai substituir pela letra U. Posso escrever assim, ó, U de AB, diferença de potencial entre A e B. Então eu fico aqui com Q multiplicado por U de AB. Beleza? Olha aí, ó, mais uma expressão aí, mais uma formulazinha para a gente usar, né? Isso é a diferença de potencial elétrico. Opa! Diferença de potencial elétrico, que a gente chama também de DDP. Esse termo aí vocês vão ver demais. Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuando aqui. Ó. Mais uma equação para a gente. Então a gente pode inclusive, né, representar assim, ó, diferença de potencial, passando esse Q aqui para cá, dividindo, ó, é o trabalho da força elétrica para levar uma carga de um ponto até outro, dividido pelo valor dessa carga.
Tranquilo? Vamos embora. Um exemplo que a gente vai usar muito em eletrodinâmica, a diferença de potencial, né? Ela é importante na parte de circuitos elétricos e na parte de baterias também, né? A gente vai estudar, por exemplo, você vê aí uma pilha, essas pilhas convencionais, né? Que a gente usa em controle remoto, em relógio. Todas elas têm uma simbologia aqui, ó, tem um sinal de mais e um sinal de menos. Se você liga aqui um fio a uma resistência, a uma lâmpada, o que vocês quiserem imaginar, a um radinho, essa pilha ela provoca exatamente uma diferença de potencial. Essas pilhazinhas pequenininhas, palito, você vai ver lá, ó, 1,5 volts é a diferença de potencial. Se você pegar a bateria de carro, por exemplo, você pega uma bateria de carro, você vai ver que nela, na parte superior, tem dois terminais. Um positivo e um negativo também. E a diferença de potencial dessas baterias vai ser de 12 volts. E o mais comum que a gente encontra na nossa casa o tempo todo, nossa tomada, né? Nossa tomadinha, ela tem terceiro aqui que é o terra, né? Mas ela está parecendo uma carinha aqui de algum bichinho. Você também vai ter, ó, uma entrada, um terminal desse aqui é o positivo, o outro é o neutro. E aí você tem tensões ou DDP ou diferença de potenciais de 120 volts, né? Ou de 220, dependendo, por exemplo, da região do país que você esteja. Beleza? Bora lá fazer mais uma questãozinha. Vamos embora. Mais um exemplo aqui, ó. Vamos ver. Sobre um suporte isolante encontra-se uma carga Q. Essa carga aqui, ó, não está no desenho, mas eu vou colocar. Perdão, não é aqui. Sobre um suporte isolante encontra-se uma carga Q maiúsculo. Um operador transporta do ponto A muito distante, veja que A está no infinito, para um ponto B, né, 0,18 metros de Qzão, uma carga Qzinho de 2 microcoulomb. Qzinho aqui vale 2 microcoulomb, 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, realizando um trabalho contra a força de campo de 80 joules. Então aqui você tem o quê? Uma carga positiva, mais uma outra carga positiva, existe uma força aqui de repulsão, por isso que ele está dizendo que realiza um trabalho contra, né? Qual é a tendência dessa carga? Se eu solto ela daqui, ó, mais não repele mais, positivo não repele positivo, se eu solto essa carga positiva do ponto B, a natureza diz que ela vai o quê? Da esquerda para a direita. Isso aqui é o que ocorre espontaneamente. Para eu trazer essa carga aqui, eu tenho que forçar, eu tenho que ir contra, né, o trabalho da força elétrica. E aí é o seguinte, ó, se eu estou forçando, se eu estou indo no sentido contrário, essa força elétrica ela realiza trabalho negativo. Certo? Então eu posso já dizer aqui que o trabalho de A até B, veja que A agora está aqui do lado direito, é um trabalho negativo de menos 80 joules. Lembrem da formulazinha lá da mecânica, trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. Nesse caso, nossa carga aqui, preste atenção, a força, ó, atua da esquerda para a direita, mas o deslocamento dela, o vetor de deslocamento, digamos assim, ó, ele está para a esquerda. A carga foi trazida de A para B, ela andou para cá, para a esquerda. E vejam que esse ângulo aqui, ó, entre a força e o deslocamento é de 180 graus. E o cosseno de 180 graus vale menos 1. Por isso, ó, que você tem aqui, ó, esse valor igual a menos 1, e é por isso que aparece esse sinal negativo aqui. Então, o operador que trouxe a carga realizou um trabalho que foi contra o trabalho espontâneo da força elétrica, né? A tendência é que a força elétrica arrastasse ele para a direita mais uma vez. Então, vamos lá. Pergunta da letra A.
qual é a energia potencial da carga em A e em B. Olha, a energia potencial em A é zero. Por que a energia potencial em A é zero? Só você lembrar da fórmula. E é igual a K vezes Qzão vezes Qzinho dividido pela distância. O que é que a gente tem no ponto A? A distância de A ela é muito grande, muito grande. Essa distância de A tende ao infinito, ou melhor, é um valor grande, né? Não vou dizer que a distância tende ao infinito, ela está no infinito, mas é uma distância grande. Ela tende ao infinito, né? Uma distância onde a carga já não tem mais influência uma sobre a luz. E se esse número aqui é muito grande, a razão, esse quociente aqui, passa a tender a zero. Então, a energia potencial elétrica no ponto A é zero. É o potencial, é a energia de referência que a gente tem. Nesse ponto A aqui, que é muito distante, a energia potencial elétrica é zero. E quem vai ser a energia potencial no ponto B? Vamos lá, usar uma formulazinha que a gente já conhece. Ó. Trabalho de A até B é a energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Quem é o trabalho? Menos 80. Quem é a energia? Vamos colocar aqui EP de A, né? Para não confundir E de campo elétrico, a gente bota EP para ser energia potencial. Energia potencial em A é zero. E quem vai ser a minha energia potencial em B? Veja que zero é um elemento neutro, né? Na soma ou na subtração. Menos aqui e menos aqui, a gente multiplica toda essa equação por menos 1. Energia potencial no ponto B é igual a quanto? 80 joules. Olha só que maravilha. Descobrimos aí a energia potencial no ponto B. Qual é a pergunta da letra B? O potencial elétrico em B. Quem é o potencial elétrico em B? Vamos trocar a cor aqui, né? Vamos lá. Qual o potencial elétrico no ponto B? A gente sabe ó, que o trabalho, a formulazinha de hoje que a gente destrinchou, né, que a gente deduziu, o trabalho de A até B também pode ser expresso agora como sendo Q, que multiplica VA menos VB. Trabalho é a carga que multiplica a diferença de potencial, ó, que a gente pode chamar aqui de U também, né? U de AB. Vamos lá. Quem é o trabalho de A até B? Quem é o trabalho de A até B? Como é que a gente vai calcular isso aqui? Ó? Menos 80. A carga. Qual o valor da carga de prova que ele deu? 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Não é assim? Potencial que ele quer aí no ponto B, é o potencial que ele quer aí no ponto B, né? Vou chamar aqui P de B. Quem é o potencial em A? Quem vai ser o potencial em A? Zero. Olha, se potencial elétrico é K vezes Q dividido pela distância, a gente viu ali que a distância ela é muito grande, né? Ela vai tender aqui a um valor muito grande, então essa razão aqui vai tender a zero. O potencial elétrico também é zero, certo? E aí eu tenho aqui potencial em B. Mais uma vez, potencial no ponto B, o potencial aqui no ponto B é a pergunta da questão. O potencial no ponto A, o potencial aqui no ponto A, ele vai ser zero porque a distância está muito grande da carga. Se a distância está grande, o potencial é zero, a energia potencial também é zero. E essa expressão aqui foi a que eu descobri hoje. Nós descobrimos essa expressão aqui hoje. Que o trabalho para levar a carga de A até B é o valor da carga vezes a DDP, diferença de potencial. Quem é trabalho de A até B? A gente já sabia, né? Olha o trabalho de A até B. Trabalho de A até B, menos 80. Valor da carga, 2 vezes 10 a menos 6. Potencial em A é zero. E quem vai ser o potencial em B? Vamos passar esse carinha para cá dividindo, né? Menos 80 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. 0 menos VB vai ser menos VB.
Dividindo aqui, ó, 80 por 2, eu vou ficar com 40. Veja que esse menos e esse menos, mesmo esquema da equação anterior. Multiplico tudo por menos 1, esses dois sinais aqui vão ser trocados, vão virar mais. E esse 10 a menos 6, ele sobe positivo, né? Sobe não, a gente sabe que ele não sobe, né? A gente imagina que aqui existe uma potência de 10 elevada a 0, porque qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 vezes 80 continua os 80 aqui, os menos 80, e agora eu aplico a propriedade. E quando eu faço 10 a 0, 10 elevado a 0 dividido por 10 elevado a menos 6, é 0 menos menos 6, e aí vira mais 6, certo? Então, quem é o meu potencial? Olha só, quem é meu potencial? Meu potencial elétrico no ponto B não é energia potencial, tá certo? Energia potencial é uma coisa, potencial elétrico é outra. Mais uma vez, vou revisar aqui. O potencial elétrico é a razão entre a energia potencial e a carga. Beleza? Guardem isso aqui no fundo do coração. Então, eu vou ficar com 40 vezes 10 elevado à sexta volt, ou, deixando em notação científica, 4 vezes 10 elevado à sétima volt. Esse aqui é o potencial elétrico no ponto B. E para terminar aqui a letra C, ele pede o valor da carga Qzão. Veja que esse valor aqui não foi dado no enunciado da questão. Mas a gente sabe, ó, que o potencial de B é dado por K vezes Q dividido pela distância. Vou chamar aqui distância de B. Quem é o potencial no ponto B? Nós já sabemos, a gente acabou de calcular aqui. Potencial no ponto B, 4 vezes 10 a sétima. Constante eletrostática no vácuo, né? Ele diz que a questão é no vácuo, 9 vezes 10 a nona. O valor da carga é a pergunta da questão. E a distância, qual é a distância aí que ele deu? 0,18. Está aí no enunciado da questão. Vamos lá, ó. 4 vezes 10 a sétima. Esse 9, quanto é 9? Ó, esse 18 aqui pode ser escrito como sendo 0,18, né? Pode ser escrito como sendo 18 vezes 10 a menos 2. 9 dividido por 18, escrevendo aqui embaixo, dá 0,5. Esse 10 a menos 2, ele sobe positivo, vai ficar com 10 elevado a 11. Esse termo aqui que está multiplicando o quê? Vai passar dividindo, né? 4 vezes 10 a sétima. Dividido por 0,5 vezes 10 elevado a 11. Eu poderia ter deixado 1,8 vezes 10 a menos 1. E aí quando eu dividisse 9 por 1,8, ia dar 5 já, né? Mas vamos continuar do jeito que está aqui. 4 dividido por meio, é só eu dobrar, né? Qualquer número dividido por 0,5 qualquer número dividido por 0,5 é o dobro dele, 8 vezes 10, ó, esse 11 sobe negativo, não é isso? E aí eu vou ficar com 7 menos 11. Quanto é 7 menos 11? 10 elevado aqui, no caso, a menos 4 coulomb. Esse é o valor da carga. Então, questão simples, uma questão que mexe com os conceitos que a gente viu estudando até agora, potencial, energia potencial e trabalho, né? Aplicação praticamente direta aí das fórmulas. Um abraço a todos e até a próxima aula.